No último vídeo eu falei que nós perdemos muitas bênçãos por não prestar atenção naquilo que o Senhor Deus fala ao nosso coração durante a leitura da Bíblia ou durante a pregação. Se você não assistiu a primeira parte deste vídeo, você deve assistir. Nós vimos que o povo de Israel, a quem Deus tinha escolhido para fazer herdar a terra de Canaã, não se apossaram da terra prometida por medo de enfrentarem os gigantes que ali estavam. Mas por que eles temeram? Porque não prestaram atenção na palavra que o Senhor havia dito, de que é Ele quem daria a terra para eles. Deus disse que daria, então eles não tinham que se acovardar e ficar com medo dos moradores que havia ali. Tinham apenas que confiar e fazer o que Deus lhes mandara fazer. Mas por não prestarem atenção no que Deus disse, eles então temeram, e como consequência disso, nenhum daqueles homens puderam entrar na terra prometida, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O Senhor Deus ele fez com que eles andassem pelo deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração morreu, para depois então dar a terra para os seus filhos. De acordo com as Escrituras Sagradas, todas as promessas de Deus pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas só toma posse delas a pessoa que segue as instruções dadas pelo Senhor. Às vezes nós imaginamos que a coisa é de um jeito e nós começamos então a achar que não importa o que façamos porque Deus vai nos abençoar de qualquer maneira, mas não é bem assim. Deus não vai fazer a obra conforme nós achamos que ela tem que ser feita. A obra de Deus ela é feita não como nós achamos que tem que ser, mas do modo como está escrito na Bíblia Sagrada. O diabo é perito em criar situações para nos amedrontar, para nos acovardar, mas se nós prestarmos atenção em tudo quanto Deus nos tem dito, jamais nós vamos deixar de conquistar a bênção que o Senhor tem para nós. Estudando aquele caso em que Jesus apaziguou a tempestade no mar da Galileia, eu já falei disso outras vezes, mas eu vou falar de novo porque cada vez que nós lemos a Bíblia, Deus tem uma revelação nova para nós. Mas então, estudando novamente essa passagem, que está escrita no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos versículos 35 ao 41, a situação não estava nada boa. A tempestade estava séria. A coisa estava tão feia a ponto dos discípulos, pescadores experientes, acostumados aos intempéries do mar, isto é, acostumado a enfrentar o mau tempo, eles chegaram a acreditar que iam naufragar, de tão feio que estava a situação. Então, nesse desespero, eles acordam o Senhor Jesus. Jesus estava dormindo, tranquilo, num canto do barco. Eles acordam o Senhor Jesus dizendo: Senhor, ajuda-nos, porque a coisa está preta. E fizeram para Jesus uma pergunta que jamais devemos fazer. Eles perguntaram para o mestre: não te importas que pereçamos? Aqui já tem pelo menos duas lições para nós. Primeiro, que ninguém tem o direito de duvidar do amor de Deus. E segundo, que eles jamais deveriam ter deixado Jesus adormecer ali, sozinho. Isso só aconteceu porque ninguém estava dando muita bola para ele. Veja o que diz aqui em Marcos, está escrito assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. Observe que Jesus já estava sentado no barco, ensinando a multidão que estava em pé na praia. Quando Jesus falou: vamos para o outro lado, eles simplesmente o levaram do jeito como estava ali. Não fizeram nenhuma pergunta sobre as coisas que Jesus havia dito ali para toda aquela multidão. Nada. Eles não estavam nem dando muita bola para o que Jesus estava ensinando. Era como se eles fossem apenas acompanhantes, guarda-costas, ou sei lá o que. Eles estavam ali somente cuidando em transportar o mestre de um lado para o outro. Não estavam interessados em ouvir o que Jesus dizia. Eles entraram no barco e tocaram para outra margem, sem se importar com o mestre. E Jesus então adormeceu. Foi deixado no canto sozinho, adormeceu. Às vezes nós fazemos o mesmo.
Nós deixamos o Senhor adormecer, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de ouvir a pregação, deixamos de orar, deixamos de buscar a comunhão com Deus. O que acontece? Nós esfriamos na fé. A palavra de Deus fica adormecida dentro de nós. Nós nos enfraquecemos espiritualmente. Por quê? Porque deixamos a palavra ficar adormecida dentro de nós. Deixamos Jesus adormecer. E quando vem a tempestade, então a gente faz como os discípulos fizeram. Na hora que vem a tribulação, a gente corre para Jesus clamando por socorro. E tem até quem diz que Deus não se importa com o que está acontecendo. Mas Deus se importa. Mas então eles acordaram o Senhor dizendo: Senhor, ajuda-nos. Não te importa que pereçamos? E o Senhor Jesus então levanta, repreende o vento, as águas, e tudo se acalma. E depois ele se dirige aos discípulos e dá uma bronca neles, dizendo: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, será que esse tempo todo vocês não aprenderam nada comigo? Depois de tudo que me viram fazer, ainda não creem? Ainda não tendes fé? E se tem, por que não usam? Ah, mas eu tenho vergonha, os outros vão pensar que eu sou doido. Que pensem! Josué não teve a mínima vergonha de falar com o sol e com a lua, diante de todo mundo. Ele levantou a voz e mandou que o sol e a lua parassem. Ele não quis nem saber se os outros iam pensar que ele estava doido. Onde é que já se viu um homem mandar o sol e a lua parar? Mas ele cria no Deus Todo-Poderoso. Ele não teve a mínima dúvida de que ia acontecer o que ele determinasse. Porque Deus lhe havia dito que seria com ele assim como fora com Moisés. Então, quando a luta estava feia, ele viu que ia anoitecer, que o inimigo ia conseguir se reorganizar, ia juntar forças contra Israel. Ele mandou que o tempo parasse e o tempo parou. O sol não se moveu no céu até que Israel derrotasse o último homem do exército inimigo. Isso está escrito no livro de Josué, capítulo 10, diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, ó lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, e nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Acorda, ó filho de Deus. Filha de Deus, acorda. O Senhor é quem peleja por nós. Não há por que ter medo de nada, ou ficar tímido diante do ataque do inferno e deixar que os demônios nos oprimam com dores, enfermidades, tentações, perturbações. Não! Temos de pôr em prática o que nós aprendemos na palavra de Deus. Temos de agir de acordo com a nossa fé. Temos de falar ao problema e ele vai ter que sair de nós. Ele vai ter que nos obedecer. E se não obedecer? Não tem si. Não são as minhas forças que o farão obedecer. É o poder de Deus. É a autoridade dele em mim. É Deus quem peleja por mim. É Deus quem cumpre a sua palavra. Ah, mas eu tenho vergonha. A sua vergonha vai te levar para o inferno. Jesus disse em Marcos 8,38, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Jesus ficou indignado quando ele viu que mesmo depois de tanto ensinamento, os discípulos ainda não criam de fato. Eles estiveram com Jesus na sinagoga em Cafarnaum, quando Jesus libertou um homem endemoniado. Eles viram isso. Viram quando ele repreendeu a febre na sogra de Pedro e a mandou embora e ela obedeceu.
presenciaram a cura de vários enfermos que se juntaram na porta da casa do Simão Pedro e viram quando ele expulsou muitos demônios ali na sinagoga deles. Também eles estavam presentes quando ele curou um leproso. E eles ainda presenciaram a cura de um paralítico em Cafarnaum. E como se isso não bastasse, ainda viram ele curar um homem que tinha uma das mãos mirrada. E muitos outros milagres eles presenciaram. Mas tudo isso não foi suficiente para que aqueles homens que haviam sido escolhidos por ele viessem de fato a crer que ele é o Senhor e que todo o universo e todo ser vivo no céu, na terra e debaixo da terra tem que se curvar diante do poderoso nome de Jesus. E pior, mesmo tendo sido escolhidos por Jesus, aqueles homens ainda tinham dúvidas de quem ele era. Veja o que diz no versículo 41. Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja que fato estranho. Já fazia um ano que eles estavam junto de Jesus. E ainda eles se questionavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitas vezes nós estamos simplesmente agindo como uma pessoa que não conhece Jesus. Surgem as dores, vêm as dificuldades, vêm os problemas, parece uma enfermidade, e nós nos amedrontamos, nos apavoramos, gritamos: Senhor, socorre-nos, como os discípulos gritaram quando eles viram a tempestade se levantar. Eles sentiram o vento agitar o barco de um lado para o outro e ficaram apavorados. Às vezes, e são muitas as vezes, que nós nos esquecemos de que Ele já nos deu a garantia de que sempre estaria conosco. Não foi o que Jesus disse? Foi o que Ele disse. Foi também o que Ele disse para Josué. Aquilo que Ele disse para Josué também vale para nós. O Senhor disse para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E mais, Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor Jesus disse, Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas nós somos covardes, tímidos, acanhados. Temos vergonha de invocar o poder de Deus contra as forças do mal que nos atacam. Ou será que nós não cremos nele? Se cremos, não devíamos agir assim. O que é a fé? Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, é a certeza de que nós vamos ter aquilo que Deus diz que vamos ter. É a prova das coisas que não se veem. Em outras palavras, ter fé é ter certeza de que Deus é verdadeiro em tudo o quanto Ele disse. E que Ele é cumpridor da sua palavra. A palavra do Senhor, ela nunca volta para Ele vazia. Está escrito assim, Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Meu irmão, quando Deus te dá uma palavra, isso é, aquilo que você entende quando você está ouvindo a pregação ou quando você está lendo a Bíblia, aquilo é para você, é seu. Deus te deu aquela bênção, aquilo já foi dado. E Ele te deu as armas que você precisa para você vencer a situação e se apropriar da bênção. Aquilo que você necessita, aquilo é seu. Aquela palavra que Deus te fez entender, ela vai ficar com você até o dia que você tomar posse da bênção. Ela não vai voltar para Deus vazia.
ela não vai voltar enquanto não se cumprir aquilo para qual ela foi enviada. Aquilo que você entendeu fica com você até que se cumpra. Tem muita coisa que nós precisamos aprender a respeito da palavra de Deus. Não é à toa que diz a Escritura, em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É preciso dedicar tempo todos os dias para buscarmos o conhecimento de Deus. É isso que vai trazer fé ao nosso coração. A fé é um entendimento que eu recebo de Deus, que me dá a certeza de que tudo que a Escritura diz que eu posso fazer, eu posso. Ou seja, é a confiança que eu tenho de que Jesus não mentiu quando ele disse que me deu poder para desfazer toda a obra do inimigo. Em nome dele, é claro. E para que é que ele me deu essa autoridade? Para eu usar, para você usar. De que forma? Para querer aparecer? Para querer dizer que somos o tal? Não! Porque se essa for a intenção, não vai funcionar, nós não vamos conseguir. Deus não dá para ninguém poder para ele se exaltar. Aliás, a pessoa que é movida por esse sentimento está precisando de libertação, porque está sendo usada pelo diabo. Jesus nos deu autoridade para nós agirmos em seu nome, expulsando os demônios, curando os enfermos, libertando os oprimidos e pregando o evangelho da salvação, porque essa é a sua obra. E ele ordenou que nós dessemos continuidade a ela até que ele venha. Então a fé é isso. É a certeza de que ele fará tudo quanto nós determinarmos em nome dele, dentro daquela autoridade que ele nos deu. Ele afirmou em João 14,13, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Então deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Deus já cumpriu a parte dele, no tocante ao perdão dos pecados, a nossa libertação, a nossa cura. Ele não vai tornar a fazer aquilo que já foi feito. Quando Jesus disse na cruz está consumado, foi decretado a derrota de Satanás. Satanás foi destituído de todo o direito que ele tinha de nos oprimir. E depois de ressuscitar, o Senhor Jesus nos deu autoridade para que no nome dele nós continuássemos fazendo as mesmas obras que ele fez durante o seu ministério terreno, até que ele volte. Ele disse, João 14,12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Em Lucas 10,19 disse, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, simbolizando toda a força do mal. E sobre todo o poder do inimigo, disse ele, e nada nos fará dano algum. Portanto, ide por todo o mundo. Temos que ir, temos que pregar o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Então veja bem, Deus não fará aquilo que nos compete fazer. Ele deu a ordem para que nós dessemos continuidade à sua obra. A obra já foi feita. Uma pessoa que está enferma, ela não tem agora que ficar clamando para Deus curar, não. Está escrito que Jesus já levou as enfermidades e as dores. Se ela é uma pessoa de Deus, ela amarra o mal e manda aquela enfermidade embora. Se ela ainda não está bem com Deus, o que ela tem que fazer? Chamar os presbíteros da igreja e eles orarão por ela. Se tiver pecado, seriam perdoados e ela vai ser curada em nome de Jesus. Por exemplo, sempre que nós identificarmos então uma ação maligna, nós que somos de Deus, sempre que identificarmos uma ação maligna em nós,
ou em qualquer pessoa que está debaixo da nossa autoridade espiritual, cabe a nós a responsabilidade de pôr um fim nessa ação maligna, repreendendo ela em nome de Jesus. Então o que eu tenho de fazer? Surgiu uma necessidade? Pai, eu vou usar a minha autoridade, o poder que o Senhor me deu, e vou desfazer a obra do inimigo. E eu vou mandar esse mal embora agora em nome de Jesus. É assim que você tem que agir. Claro que algumas pessoas vão dizer, mas eu tenho feito isso e não está funcionando. Tem muita gente fazendo assim e não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque você ainda não reconheceu de fato Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Está faltando isso. Você ainda talvez esteja preso naquilo que a sua religião te ensinou. Talvez você ainda não tenha se libertado das tradições, das filosofias, ou quem sabe, talvez você nem tenha sido ainda batizado nas águas para sepultamento da velha criatura. Então saiba que enquanto você não deixar o pecado, enquanto você não receber Jesus como Senhor da sua vida, Senhor do seu corpo, Senhor de tudo, o maligno vai continuar tendo domínio sobre você. Se tiver uma coisinha que seja, um fio de barba dele na sua vida, você não vai conseguir. Mas a partir do momento que você se batizou em Cristo, isso é, se declarou morto para o mundo, passou a viver para Cristo, deixou o pecado, o mal perde totalmente o domínio sobre você. E ele tem que bater em retirada. Por quê? Porque Jesus já o derrotou no seu lugar. Conforme está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 12 ao 15, diz assim: tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os delitos e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Então lembre-se disso. Quando você foi batizado nas águas, isso só tem efeito para quem é batizado. Se você ainda não é batizado, procure se batizar o quanto antes. O corpo do pecado, quando você foi batizado, o corpo do pecado foi sepultado. Aquela pessoa que vivia para o pecado morreu, foi sepultada. E quando você saiu das águas, você foi ressuscitado juntamente com Cristo para novidade de vida. O pecador deixou de existir e você ganhou uma vida nova em Cristo. De forma que o diabo perdeu o poder sobre você. A partir daí, a partir desse momento em que você passa a viver para Deus, você então recebe o Espírito Santo, que é aquele que te dá poder para fazer a obra e testemunhar que Jesus é o Senhor. Não é isso que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8? Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora preste atenção, você tem que ser testemunha do poder de Deus, da transformação de Deus na sua vida. Começando por Jerusalém, quer dizer, começando pela sua casa. Na sua casa você tem que dar o bom testemunho, dentro da sua família. Depois em toda a Judéia, quer dizer, depois na sua rua, no seu bairro. Depois em Samaria, na sua cidade. E depois até os confins da terra. Depois você vai dar o testemunho para o mundo todo. É isso que ele nos mandou fazer. É isso que ele espera de nós. Vou repetir. Deus não fará aquilo que nos compete a fazer. Aquilo que já foi feito, ele não vai fazer de novo. O que compete a nós fazermos, nós é que temos de fazer. Nós é que temos de fazer a obra de Deus hoje. Porque o que ele tinha que fazer já foi feito. Então, por exemplo, sempre que nós percebemos
uma ação maligna em nós, na nossa família, no trabalho, nos negócios, em qualquer área da nossa vida, sentimos tem alguma coisa errada, não está indo bem, ou em alguém que está debaixo da nossa autoridade espiritual, cabe a nós o dever de expulsar esse mal. Mas veja qual foi o erro dos discípulos, para que você não cometa o mesmo erro. Veja qual foi o erro dele, que tem sido o erro de muita gente também. Está escrito assim, Marcos capítulo 4, versículo 35 e 36. Vamos ler e preste atenção como está escrito. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava. Por que eu disse que esse também tem sido o erro de muita gente? Porque muita gente não está dando bola para Jesus. A pessoa não está nem aí para a pregação da palavra. Talvez você até assista o vídeo, goste, ache bonito, mas você não está prestando atenção na palavra de Deus. Você não está deixando que aquilo entre no seu coração. E você não está fazendo uso dessa palavra. Você está deixando Jesus adormecido. Às vezes você não lê a Bíblia, não ora. E quando ora é, Senhor, me ajuda, seja o que o Senhor quiser, amém. Diz que crê em Deus, mas não sabe sequer uma promessa que Ele fez. Não conhece os seus direitos, não se consagra, não busca. Essa pessoa diz que tem Jesus, mas se tem, ele está dormindo lá num cantinho do barco da vida dela. Está julgado lá de qualquer jeito, quando ele deveria estar sentado no trono do seu coração. Ele deveria estar ocupando o primeiro lugar na sua vida. Mas não. Assim os discípulos fizeram. E assim a pessoa também não está dando a devida importância ao mestre. Os discípulos o levaram consigo assim como ele estava no barco. E o que foi que aconteceu? O versículo 37 diz, levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco. Olha que tempestade tremenda. A vida da pessoa que não tem Jesus, ela é sempre atribulada. A todo instante surgem ventos contrários, tempestade, ondas imensas que passam por cima do barco. A vida de muita gente tem sido assim. E na hora que a coisa fica feia, a pessoa então se rebela. E ela chega a dizer que Deus não existe, ou que Ele não se importa. Durante a vida toda, deixa Jesus de lado. E aí quando o mal acontece, fica revoltado, se acha no direito de duvidar, de falar mal do amor de Deus. Os próprios discípulos disseram, eles mesmos disseram isso. Veja que está escrito no versículo 38. Jesus estava na popa dormindo sobre a almofada, eles despertaram e perguntaram para ele, não te importa que pereçamos? Olha como é que eles fizeram. Não deram importância, largaram Jesus de lado. Aí na hora que a coisa fica feia, vai lá, Senhor, o Senhor não se importa com a gente? Jesus levantou, repreendeu o vento, disse para o mar, cala-te, aquieta-te. O vento cessou, se fez uma grande bonança. E aí, quando isso aconteceu, eles então ficaram cheios de temor e começaram a perguntar um para os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, meu amigo. Esse é aquele que deu a vida por você para pagar os seus pecados, para te fazer herdeiro das promessas feitas aos nossos antepassados, para trazer o reino de Deus até você, e você continua aí sem se importar com tudo que ele fez? Você continua aí aceitando a vontade do diabo, se curvando diante dos desejos mais sujos, dos sentimentos mais mesquinhos, aceitando que o maligno continue te oprimindo com as suas maldades? E ainda por cima você diz que Deus não quer te abençoar? Porque se Ele quisesse, Ele já teria feito? Quanta asneira, quanta gente está falando isso aí. Se Deus quisesse, já tinha feito. Não. Deus já deixou claro qual é a vontade dele. Compete a você agora ocupar o seu lugar em Cristo.
começar a se comportar como um filho de Deus, uma filha de Deus, e agir conforme a fé que Ele te dá. Senão você nunca vai conseguir nada. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Não importa quão grande seja o problema, quão difícil seja enfrentá-lo. Nós não podemos ser covardes. Não temos que ficar com timidez ou com medo de fazer a coisa. Nós temos de entrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse. Eu estou aqui para agir segundo a sua palavra. E o que Deus disse que eu posso fazer, eu posso fazer. Então não vá agora se acanhar ou ficar com medo do mal. Até um cachorro vira-lata sabe quando você está com medo. Se ele vê que você tem medo, ele vira um leão para cima de você. Assim também é no mundo espiritual. Mas pode vir o demônio que vier. Se você é de Deus, você sabe que o Senhor Jesus te deu autoridade para expulsar o bicho. Você vai em nome de Jesus, você amarra, você manda embora e a obra é feita para a glória de Deus. Timidez, covardia, medo não é para a pessoa que é de Deus. Provérbios 28, versículo 1 diz: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são intrépidos como o leão. Intrepidez é a ausência de medo. O que está dizendo aqui? Fogem os ímpios. Ímpio é a pessoa que não dá crédito para a palavra de Deus. Ela não respeita o que Deus diz. Essa pessoa foge. Como aconteceu com os israelitas, quando eles viram que havia gigantes na terra de Canaã, eles temeram porque eles não respeitaram o que Deus disse. Que foi que Deus disse? Que era Ele que havia de dar a terra para eles. Mas aqueles homens foram ímpios. Eles não respeitaram a palavra de Deus. O ímpio, quando vê a coisa ficar brava, ele se esconde, ele se acovarda. E às vezes nem é para tanto. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Tem gente fugindo aí de uma doença que ele ainda não viu. Ele está ouvindo falar e está fugindo, e está apavorado. Está na hora de deixar de ser ímpio e confiar na palavra de Deus. Porque o Senhor falou que os anjos dele se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Tá? Isso é para você. Foge os ímpios sem que ninguém os persiga. Muitas vezes a pessoa tem uma cisma, um pressentimento, ela logo fica apavorada. Mas diz aqui, os justos. Quem que é justo? É aquele que pratica a palavra de Deus. É aquele que ouve, crê e obedece. Os justos são intrépidos como o leão. Aquilo que ele aprendeu, aquilo que você aprendeu quando você leu na Bíblia, ouviu a pregação, aquele entendimento que você recebeu, se você for uma pessoa justa, você abraça aquilo como uma arma verdadeira. Você empunha a palavra de Deus, a palavra de fé, como uma espada. E ela o é. E você enfrenta o problema como um leão. Você enfrenta qualquer que cruzar o seu caminho. É assim que o leão faz. Atravessou na frente dele, ele não foge. O Senhor Jesus pergunta para mim e para você: por que sois tão tímidos? Porque muitas vezes nós agimos exatamente como aqueles discípulos agiram. Surge o problema, levanta a tempestade na nossa vida e nós ficamos acuados diante do vento, diante do problema. Ficamos com medo das altas ondas que se levantam contra nós e não tomamos uma atitude de fé. Como é que uma pessoa que diz crer em Deus, que entregou a sua vida para Jesus, permite que o diabo continue a lhe oprimir? Quando ela deveria se levantar, repreender o mal que está assediando, mandar embora e se apossar da bênção. Alguém pode dizer: eu tenho fé, eu creio em Deus, mas eu não sei como é que eu faço. Mas como é que não sabe? Você não lê a Bíblia? Nunca viu como Jesus fazia? É assim que você tem que fazer. Ficar com medo, ficar acuado, chorar, se desesperar, não vai resolver a sua situação. Ficar choramingando, implorando para Deus fazer alguma coisa, não adianta. Deus simplesmente faz aquilo que você determina. Aquilo que você falar agora em nome de Jesus, mandar acontecer, é o que vai acontecer. Então por que você não pega tudo que não presta na sua vida, amarra tudo e manda embora em nome de Jesus? Fé é isso. É a certeza de que você tem
de que se fará aquilo que você ordenar que se faça. É a certeza que aquilo que você determinar, estando de acordo com a palavra de Deus, debaixo da autoridade que Jesus te concedeu para que você fizesse a obra, o que você mandar determinar que aconteça é o que vai acontecer. Isso é fé. E era dessa forma que Jesus agia. Ele veio a este mundo não como Deus. Jesus é Deus, mas ele não veio neste mundo como Deus, ele veio como homem. Veio enviado pelo Pai, veio com autoridade para realizar a obra de Deus. E ele tinha fé, ele sabia que aquilo que o Pai lhe havia dado, aquela autoridade que o Pai lhe havia dado para perdoar os pecados, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, ele fez uso dessa autoridade. E quando ele voltou para o Pai, ele transferiu essa responsabilidade, ele nos deu essa mesma autoridade para nós fazermos as mesmas obras. Temos de deixar de ser covarde, deixar de ser tímido e fazer a obra de Deus. Senão ela não vai ser feita na nossa vida. Nós só vamos tomar posse da bênção quando nós erguermos as mangas e deixarmos de ser covarde. E fazermos aquilo que ele nos ordenou que fizesse. Tudo quanto ele fazia, ele não fazia de si mesmo, mas do modo como o Pai lhe havia ordenado que fizesse. Está escrito em João 5,19, ele disse: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Nós não somos filhos de Deus? Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, então você é um filho, uma filha de Deus. E como filho, filha, você deve agir exatamente como o Pai. Jesus falou: por mim mesmo nada posso fazer. Porque conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós fomos colocados neste mundo não para ser apenas mais um na multidão. Jesus falou: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, quer dizer, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada para colocar debaixo de um cesto, mas coloca-se a lâmpada em um lugar apropriado para iluminar a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, disse Jesus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós temos uma missão de tornar conhecido o poder de Deus. E será que a vontade dele é que nós vivamos doentes? Ele nos deu uma missão para testemunhar dele. Mas uma pessoa que está doente testemunha do poder dele? Uma pessoa que está vivendo uma vida miserável pode testemunhar dele? Jesus não quer que nós passemos pela vida atribulado, angustiado, triste, sendo feito cavalo para o diabo, carregando o seu fardo nas costas, sendo oprimido a cada dia. Claro que ele não quer isso para nós. Será que o Senhor não se importa conosco? Claro que se importa. E não só se importa, como ele nos deu a sua autoridade para expulsarmos o mal. Mas o que é que nós estamos fazendo com essa autoridade? Nós estamos deixando a timidez assumir o lugar da ousadia, o medo sufocar a nossa fé? Ou será que nós não temos fé? Se temos, por que então quando se levanta a tempestade na nossa vida, quando o vento, as ondas vêm balançar o nosso barco, ao invés de ficar pedindo para Jesus fazer a tempestade passar, nós mesmos não nos levantamos e repreendemos o mal? Nós temos autoridade e poder para fazer isso.
E o mal tem que nos obedecer, porque Jesus nos deu essa autoridade. Não é por mim, não é porque eu sou tal, é porque Jesus me deu autoridade. Você vai mandar o mal embora e ele tem que ir, não é por você ser quem você é. É porque se você é de Deus, ele te deu a mesma autoridade. Foi Jesus quem mandou que nós fizéssemos. Foi ele que nos mandou pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar enfermos, libertar os cativos. Foi Jesus quem mandou. Então, quando eu falo em nome dele, o mal tem que obedecer, porque é a ordem dele. Ninguém pode desafiar a palavra de Deus. Está escrito assim: disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você crê? Você é batizado? O que Jesus disse? Será salvo. Mas quem não crê será condenado. Se você ouve essas palavras e não as pega para você, você não está crendo. Ele disse: estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você crê? Esse sinal vai te acompanhar. Você pode fazer isso. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em verdade eu vos digo que tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. E ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Vamos fazer isso agora? Então, com seus olhos fechados, diga assim para Deus: Senhor meu Deus, eu entro na tua presença em nome de Jesus Cristo, para tomar posse da bênção. E eu vou usar a autoridade que o Senhor me tem dado. E em nome de Jesus, eu ordeno que o mal saia e não volte mais. Agora fique em silêncio. Ponha suas mãos no coração, deixe eu orar por você. Pai, não estamos aqui para brincar de oração. O Senhor Jesus disse que tudo quanto pedirmos em nome dEle, tudo quanto determinarmos, Ele fará. Pois agora, em nome de Jesus, eu paraliso toda a obra do mal, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu amarro todo espírito de enfermidade, de anormalidade física ou moral, todo espírito de opressão, de miséria, de dor, de sofrimento, de angústia. E eu digo a você, o demônio, você que tem oprimido essa vida, todos vocês estão amarrados agora, em nome de Jesus está desfeito todo o teu mal, e eu te ordeno, pega tudo que é teu, e em nome de Jesus, sai. Meu Deus, eu abençoo essa pessoa que orou comigo. E eu digo que ela está livre de toda a opressão maligna. E eu determino que de hoje em diante a vida dela não será mais a mesma. Essa pessoa vai aprender a usar a fé e ela será uma verdadeira bênção em tuas mãos. Para a tua glória, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém.